Meu Deus do céu, que semaninha, hein? Pré-Fla-Flu, eu começo a ver essa semana e começa a me dar esperança no jogo de amanhã. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e o Fluminense tem mais um lesionado para esse Fla-Flu. Já são 4 jogadores fora e a gente não tem certeza se todos estarão. Até lá não vai dar algum problema. Mas eu abro falando aqui sobre a escalação. O GE. Globo deu uma matéria falando sobre a escalação do Fluminense para o jogo deste sábado, né, o jogo de ida da semifinal contra o Flamengo. A matéria está aí na tela, a matéria do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, dizendo que Lima e Renato Augusto são testados na vaga de André para o Fla-Flu. O time tem 4 baixas, enfim, aí atualiza aqui, né? E aí, enfim, fala aqui, ó. Diniz testou o time primeiro com Lima e depois com Renato Augusto. Nos 2 cenários, Martinelli fez o papel de primeiro volante. Pelo treino dessa sexta-feira, a tendência é que o Lima seja titular e Renato Augusto fique no banco. Isso, enfim, se ele usar a escalação que ele testou. Eu gravei um vídeo hoje pela manhã falando das diferenças táticas dos times com cada uma das possíveis substituições. Desde Lima, Renato Augusto, Felipe Andrade, Teherães, John Kennedy e tudo mais. Vale a pena você ver. Também é o mesmo vídeo onde eu falo também sobre o escândalo que o John Textor prometeu que irá causar no futebol brasileiro em breve. Então, enfim, sobre a escolha. Como eu falei, nenhuma escolha vai agradar a gente para esse jogo. Antes do jogo, nenhuma vai agradar. Primeiro porque o André é o André. E quando você tira o André do time, você tá tirando um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, obviamente, um dos melhores jogadores do Fluminense. Então isso é difícil. E 2, porque o André especificamente joga ao lado do seu melhor substituto. O Martinelli é o melhor substituto do André. Eu não acho que o Fluminense tenha 5 e 8. Tá, que tenha 2 volantes. Eu vejo o Fluminense muito mais jogando, os 2 volantes no sentido de ter um primeiro e um segundo. Eu vejo muito mais os 2 jogando ao lado, porque às vezes o Martinelli faz a saída, às vezes o André faz a saída, e eles se alternam muito ali, até na chegada um pouco à frente. Acho que o André volta um pouquinho mais, isso é fato, e faz essa saída entre os zagueiros mais vezes. Mas enfim, sobre o problema do André, qualquer reserva ou tá no momento ruim ou é abaixo tecnicamente. O Lima é talvez o cara que eu mais tenha certeza do que eu vou encontrar com ele jogando. Não acho que seja a solução ideal, porque não tem solução ideal. Teria o Alexander, seria mais parecido com o André, mas tecnicamente o Alexander hoje está abaixo do Lima. E o Renato Augusto teria desmontar completamente a equipe do Fluminense taticamente. Bem, vamos ver se taticamente eu não sei, se tecnicamente eu não sei. Eu espero que no ânimo, né, na disposição, a gente se mostre com mais vontade de ganhar do que o Flamengo nesse sábado. Principalmente porque isso, apesar de, obviamente, eu sei que não é só falta de vontade, tal, não caio nessa não. Mas a gente faz um tempinho que nos clássicos a gente não tem nenhum clássico mais vontade de ganhar do que o adversário. E isso não é determinante, mas é um fator que importa nos clássicos. E só para deixar claro, mais vontade de ganhar não significa que não tenha vontade de ganhar. O time entra com vontade de ganhar, mas o adversário, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, normalmente nos últimos jogos tem tido mais vontade de ganhar. Isso faz uma diferença, principalmente quando você tem hoje um Fla-Flu com um desnível técnico de momento entre Fluminense e Flamengo, né? Inclusive, falo agora, e vou mostrar um vídeo aqui, porque eu acho que o André Rizek mandou muito bem nessa análise que ele fez no GE. Globo, ali naqueles vídeos que eles divulgam nas redes sociais. O Rizek gravou um vídeo falando sobre por que o Fla-Flu é o melhor clássico, o melhor jogo para se assistir no momento. Vê aí só, e eu concordo com todas as palavras dele. O Maracanã vai receber, nesse sábado, o maior jogo do Brasil. Sim, nesse momento,
O Fla-Flu é o maior clássico do futebol brasileiro. Não estou nem falando da mística, do que o Nelson Rodrigues e o Mário Filho já escreveram desse jogo, os maiores cronistas da nossa história, do estádio dividido, que é uma raridade hoje, né? Só tem no Rio de Janeiro, só tem no Maracanã, torcida dividida em clássicos. Mas é que o momento da dupla é muito especial. A gente está falando dos últimos campeões da América, dos últimos 2 treinadores da seleção brasileira, dos times que despertam muita atenção, chamam muita a curiosidade do telespectador brasileiro. O Flamengo, por ter o melhor elenco, o maior investimento, e o Fluminense, porque nos últimos anos conseguiu combater e vencer isso com o trabalho do Diniz. Inclusive as dúvidas que a gente tem para esse jogo são maravilhosas. O André não joga e está todo mundo especulando o que o Diniz vai fazer. Tem umas 5, 6 opções para ele fazer e certamente ele vai fazer a 7ª, aquela que ninguém está imaginando. Então é um jogo que desperta muita atenção e é um jogo muito legal de se ver pelas razões técnicas que eu estou expondo. E aí, enfim, eu não vou deixar o vídeo inteiro, você pode ver lá no ge.globo, mas ele fala ali no próximo minuto também sobre o fato de ter eras, né? Sobre qual é o melhor clássico do momento, né? Você tem Corinthians e Palmeiras numa era muito legal, Atlético Mineiro e Cruzeiro, teve a era do Vasco e Flamengo, teve a era do Fla-Flu lá atrás, e hoje eu acho que já há um bom tempo o clássico, por esses motivos que eles citou, concordo com todos esses motivos, é o Fla-Flu. O clássico dividido faz muita diferença e, por sinal, isso é um ponto. Ainda restam alguns poucos ingressos para Fluminense e Flamengo nesse sábado, tá? Esses ingressos não são ali além do Maracanã mais, né? Que é aquele onde tem o buffet e tal, toda aquela paradinha. Também são para Oeste Inferior e para Leste Superior. E agora acabou de surgir... Caraca, vocês viram? Ao vivo aqui? Surgiu um setor sul, que deve ter voltado aqui. Enfim, se tentasse comprar, daria para poder comprar esse ingresso aqui. Eu não vou apertar porque vai aparecer meus dados. Então ainda tem alguns ingressos, cara, não veremos. Me surpreendeu muito isso. O movimento de compra da torcida do Fluminense foi bem alto, né? A gente fechou ali em cerca de 30 mil ingressos vendidos, só considerando os sócios do Fluminense. Mas me surpreendeu também a torcida do Flamengo não vir comprando tudo depois, né? Normalmente eles fazem isso, compram ali, a partir do momento que vai pra eles compram rápido e tá sobrando ingresso pra esse jogo de ida. Óbvio, o fato de ser o jogo de ida faz uma diferença, mas, enfim, me surpreendeu. Vamos pro último assunto desse vídeo, que foi um informe do Fluminense. É inacreditável, tá? Inacreditável. Outro jogador lesionado. Informação passada pelo próprio Fluminense é de que, vou ler aqui o informe pontualmente, tá? O zagueiro Marlon sentiu dores no joelho direito. O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Cara, e por que eu tô falando isso e tal? Deixando claro que é muito complicado. Porque é a 4ª lesão para esse jogo de sábado. A gente já tem o Samuel Xavier fora, também por conta de lesão em treino. A gente tem o Douglas Costa fora, por conta da lesão no jogo contra o Botafogo. E a gente tem o André fora por suspensão também, né? A quarta saída, né, de jogador. Eu falei quarta desfalque por lesão, né? Não é desfalque por lesão, é desfalque para esse jogo. Assim, cara, é complicado. A situação do Marlon, especificamente, é muito complicada. E por que eu tô falando isso? Porque eu não boto o Marlon no bolo do Samuel Xavier, ou até mesmo do Douglas Costa. O Marlon é um jogador que o histórico de lesão dele tá acontecendo aqui no Fluminense. Desde que ele chegou no ano passado, eu até fui buscar isso daí nesse tweet, desde que ele chegou no ano passado, ele teve alguns problemas. Acho que no jogo contra o Palmeiras ele sai por dores no joelho, só que tudo no joelho esquerdo, tá? No final do ano, em novembro, ele fica fora de partida também por conta de dores no joelho esquerdo. E ele começa esse ano tendo problema no joelho esquerdo também. Os jogos que ele fica fora, eu vou abrir aquela planilhazinha minha, que agora já tá acertadinha já, tá? Pra quem comentou da outra vez que eu tinha botado errado o placar de Fluminense e Madureira, eu tinha botado mesmo. Tava Madureira 1-0, né? Pô, o jogo no Maracanã venceu o mandante, né? Venceu o Fluminense, me confundiu ali. Mas se você olhar aqui nas minhas anotações, né?
o Marlon, você vai perceber que, ó, Marlon, lesão, dores no joelho esquerdo. Marlon, lesão, dores no joelho esquerdo. Marlon, e aí aqui já era transição para o campo depois dessa lesão. Ele perde jogos no início desse ano por dores no joelho esquerdo, que era o mesmo do ano passado. E agora, depois do Fla-Flu, ele botou esse story aí, mexendo no joelho direito, enfim, fazendo um tratamento no joelho direito, e o Fluminense informa de que ele está fora por dores no joelho direito. É assim, cara, é muito complicado. A gente virou o ano falando de provavelmente o Marlon ficar, de o Fluminense tentar negociar com o Shakhtar e etc. Eu não vejo, sério mesmo, eu não vejo a necessidade, e mais do que a necessidade, não vejo o desejo de ficar com o Marlon. O Marlon não é um zagueiro barato. É um zagueiro que está na Europa há um certo tempo e a gente sabe que o patamar salarial dá uma subida. A história com o Fluminense, a história do Marlon com o Fluminense é muito pequena, no meu olhar. Eu não sei se eu sou mais duro do que o normal com o Marlon, assim. Mas eu, quando ele voltou, não tinha essa de que ele era, nossa, o Thiago, parecia o Thiago Silva voltando. E falando em Thiago Silva, o jogador tá praticamente fora do Chelsea já. Deve voltar no meio do ano, porque agora ele não tem mais opção nenhuma na Europa para poder ficar também, né? Até teria, né? Mas se ele não voltar agora, provavelmente vai ter a aposentadoria compulsória do futebol. Então, deve estar voltando também. Então, assim, o Marlon tá fora mais uma vez, problema no joelho, e eu não vejo a necessidade de renovar com ele no meio do ano, não. Sério, sinceramente, nenhuma necessidade. É um jogador que pouco atuou até agora no Fluminense, ficou mais fora do que dentro do campo. Olhar aqui, ó, nesse retorno dele ao Fluminense, o Marlon ele voltou pro Fluminense em julho, né? Ele jogou 25 jogos. 25 jogos, sendo que em vários jogos, Internacional, Al-Ahly, Manchester City, Cruzeiro, América Mineiro, Argentino Júnior, foram pelo menos 6 ou 7 jogos que ele não joga nem 15 minutos direito, que ele entra só no finalzinho. Então, assim, um ano, né? É muito pouco. Deixe sua opinião aqui embaixo. Você renovaria com o Marlon? Faria esse esforço para trazer ele do Shakhtar para cá? Diz aqui na caixa de comentários. Até a próxima. Valeu.